Boa tarde, povo. Bom dia, boa noite. Eu estou fazendo esse vídeo à tarde, por isso eu estou falando boa tarde. Mas para quem vai ouvir à noite, então boa noite. Para quem vai ouvir pela manhã, então bom dia. Ontem eu falei sobre a obediência, a palavra de Deus, dei alguns exemplos referente a vocês, pais, que gostam realmente quando os filhos obedecem. Isso é maravilhoso. E hoje agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele está me concedendo para levar adiante a palavra dEle. Hoje a palavra do Senhor, a gente pode até colocar um título também: a loucura da idolatria. Eu vou começar pelo livro de Êxodo, e aí a gente vai dando sequência em outros livros até finalizarmos. Vamos começar por Êxodo, no capítulo 20, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a gente está vendo aí que Deus, ele exige da gente, mais uma vez, a obediência. Então ele pede para que a gente não faça imagens, porque essas imagens são feitas pela mão do homem. Interessante é que no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre o que Deus fez. Tudo que Ele fez foi através da palavra dEle. Haja, 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 haja. Tudo foi através da palavra. Mas quando foi para fazer o homem, Ele disse: façamos, Então façamos está no plural mais uma vez, E Ele fez com as próprias mãos. Mas Ele abomina o homem que faz das tuas mãos imagens, e que é uma imagem até bonita, feita pela mão do homem, que tem o olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, e tem boca, mas não fala. Vamos dar um pulinho ali em Isaías. Mais uma vez eu boto óculos, explicando uma vez para quem não sabe. Eu estou usando esse óculos, esse é um óculos esporte, mas porém tem grau, e eu estou sem o outro, E que aqui em Isaías diz assim, começa no capítulo 44, que aí vamos para 44, 9, 20. Vamos ler um pouquinho aqui. Todos os artífices de imagem, ou todos os profissionais que fazem imagem de escultura, são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum preço, não tem nenhum valor.
Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, não entendem, e para que elas sejam confundidas. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos profissionais não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espantem-se e sejam a uma envergonhada. O ferreiro faz o machado, trabalha na brasa, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Bebe água, se não bebe água ele desfalece. O outro profissional ele faz com a madeira. Ele estende o cordel é uma cordinha fina, e com o lápis ele esboça uma imagem. Ele faz uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança à beleza de um homem que possa morar na sua casa. Eu tenho um exemplo da minha própria família. Eu nasci com isso, né? Com essa situação de termos em casa imagens. Imagens essas que eu achava bonita. Confesso a vocês, por falta de sabedoria, e não li a Bíblia, e eu tinha também uma imagem preferida, né? E que eu acendia velas pedindo, né, aquilo que eu queria, eu pedia para aquela imagem. Mas eu achava interessante também, meu pai, ele semi-analfabeto, ficava lendo a Bíblia da forma dele, e aquilo me interessava. Mas eu li a Bíblia de uma forma que era como se fosse um livro história. E aí no decorrer do tempo, eu acabei me interessando para fazer teologia. Mas não cheguei a finalizar o curso de teologia. Mas a Bíblia começava a me chamar. E eu começava a ler Bíblia e eu vim realmente entender a Bíblia depois de que eu me converti. Então a gente muitas vezes vai, pelos erros dos nossos pais, a fazer coisas que os pais deles faziam sem ter conhecimento ou fundamento da Bíblia, né? Como ontem eu falei, volto a frisar hoje, dizendo assim, que Deus diz na palavra dele que o meu povo sofre por falta de conhecimento ou sabedoria. Conhecimento ou sabedoria são duas palavras que se fundem, né? Torna-se uma só palavra. Isso é melhor, é só para alguns poderem entender melhor, né? Porque tem pessoas que dizem, eu faço da minha vida o que eu quero, né? Eu não faço mal a ninguém, eu não preciso ir à igreja, porque Deus é um só. Eu até concordo quando ele diz que Deus é um só. Mas esse Deus, por ser um só, e a adoração tem que ser para ele exige da gente a obediência. Haja vista que qual é o pai que tem um filho e o filho vive em desobediência e o pai simplesmente, por ser filho, ele fecha os olhos, vendo que o filho está fazendo coisas que não é agradável aos olhos dele, né? Então, quando o pai ama o filho, ele corrige. Corrigir significa chamar atenção e dizer que realmente aquilo que ele vem fazendo está errado. Às vezes o filho até faz coisas inconscientes, mas o pai, por obrigação, ele tem direito, né, e deveres de chamar atenção. E Deus, ele trabalha dessa forma, utilizando pessoas para explicar para outros que aquilo que ele vem fazendo não é agradável aos olhos de Deus. Tudo que Deus fala, a gente tem que cumprir. Se Deus diz
amarás o teu inimigo, nós temos que amar. Não é amar você e abraçar o seu inimigo e dizer eu te amo, porque para ele vai entender como uma afronta. Mas amar é no sentido de você estar sempre nas suas orações, orando pelaquela pessoa para que Deus possa mudar, né, o coração daquela pessoa. Tenho certeza que tem pessoas aqui que já passou por situações do qual vizinhos, amigos, né, desejou mal para ele, né, e ele, sábio, né, ele apresentava aquela pessoa a Deus. E Deus agia. Temos aí, se eu não me engano, em Romanos, que Deus diz, né? A vingança é dele. A gente pode até se irar, mas a vingança é dele. A gente não pode fazer a vingança com as nossas próprias mãos, porque nós vamos sofrer uma consequência. Nós vamos, dependendo daquilo que você for fazer, né, com aquela pessoa que você quer vingança, você pode ir preso. Assim como o seu pensamento de querer ir lá, né, e tirar a vida daquela pessoa, aquela pessoa também pode ter o mesmo pensamento e fazer com você. Então é necessário que a gente tenha consciência de que a gente tem um Deus e Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, sabe das nossas necessidades e sabe também das nossas fraquezas. Então é preciso que a gente realmente aceite aquilo que Deus nos ordena. Amém? Eu quero dar continuidade também, porque ídolos são imagens feitas pelo homem, é bonito de se ver, mas a gente nunca tem que se prostrar diante daquela imagem de um homem que você nunca viu, mas que ouviu falar que aquele homem faz milagres. Nós sabemos que o único que faz milagre, esse homem chama Jesus Cristo.